Legal, muito boa tarde. A gente começa nesse 1º de setembro mais um encontro da série Histórias Inspiradoras, promovido pelo Grupo de Pesquisa Observatório de Processo, coordenado por mim, professor Leonardo Nunes, da Universidade Federal de Ouro Preto. E nesta tarde eu conto com a honrosa presença da professora Fernanda Tartucci. Uma alegria, Fernanda, tê-la contigo nessa tarde. Obrigada, saudações, muito bom estar com vocês também aí nessa tarde, iniciando o mês de setembro, a primavera mineira, né? Então, mineira Exato. e mundial, quer dizer, brasileira pelo menos, né? Muito bom estar com vocês. E tô em casa, né, que eu sou mineira também, então é bom ouvir esse sotaque, parece que tô mais perto de casa. Exato, que legal. Bacana demais. Feliz de poder contar contigo. Queria fazer o registro logo de largada que tivemos uma acolhida imediata sua, Fernanda. Fiquei muito feliz por isso e tenho certeza que a gente vai poder ganhar muito, enriquecer muito o nosso debate com a sua presença. Antes de passar a uma apresentação, Fernanda, eu te disse que são encontros informais, mas pelo menos na apresentação a gente faz questão de pontuar quem é o nosso e nossa convidada, mas eu gostaria também de saudar os presentes que estão nos acompanhando online, quem já chegou, quem vai chegando ao longo dessa nossa reunião. Muito em breve vocês vão receber uma lista de presença, não exatamente porque você precisa de um certificado, alguma coisa assim, mas o nosso grupo de pesquisa gostaria de saber quem são as pessoas que estão acompanhando a gente. A gente percebe, Fernanda, que muitas pessoas estão fora do estado de Minas Gerais acompanhando a gente ao longo desses encontros. E pessoas que estão representando todas as áreas do país, gente do Nordeste, gente do Sul. Num determinado encontro, a gente teve a participação até de gente em Portugal. Eu falei, poxa, mas que bacana isso, né? Essa oportunidade de conhecer os nossos convidados. Eu acho que isso aqui atrai o interesse das pessoas. E além da lista de presença, que vai ser disponibilizada para vocês daqui a pouco, deixo também o chat como local adequado para que vocês façam as suas perguntas, façam seus comentários, para que possamos, ao final, encaminhar para a professora Fernanda. Vai ter um terceiro momento aqui do nosso encontro em que eu vou servir de interlocução aí para a professora responder aos comentários, às perguntas. Então, por favor, fiquem todos à vontade para mandar pelo chat, que os nossos meninos aqui do Observatório de Processo vão coletar todas as comunicações de vocês. Bem, sobre o projeto, eu venho dizendo, Fernando, em todos os encontros eu tenho deixado claro como que essa ideia surgiu. Na verdade, desde final de março, início de abril, a gente notou logo de cara a proliferação de muito material de excelente conteúdo técnico, né? Nunca a gente esteve tão próximo dos autores que a gente lê, das pessoas que são, para nós, referência em várias áreas do direito. Só que num determinado momento isso chegou até a cansar, porque a gente não consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Dá uma certa angústia ver tanta coisa boa e não conseguir absorver. Então, em maio, eu tive uma ideia, poxa, quem sabe essas pessoas não estejam conosco para contar um pouquinho como é que foi a trajetória, como é que foi a carreira, ou como é que é a carreira, como é que a carreira tem se desenvolvido, a profissão, e que possam também nos dar dicas, né, para os nossos alunos, quem está aí no meio do curso, quem está se formando, às vezes o egresso. Eu te confesso que eu também estou aprendendo muito com todos esses encontros, estão sendo muito proveitosos. Então, na verdade, é nesse tom de uma conversa mesmo informal e que nos inspira, que nos ajude a manter o foco aí na trajetória acadêmica. Quem é a nossa convidada de hoje? A professora Fernanda Tartucci é doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, instituição onde também se graduou em Direito. É professora do programa de mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP. É professora e coordenadora nos cursos de especialização da Escola Paulista de Direito. Professora convidada em diversos cursos de especialização. Mediadora, autora de obras jurídicas. Aliás, Fernanda, você tem uma vasta produção. É impressionante, é difícil até de acompanhar tudo que você faz. E saiba que nós
mineiros, em especial nós aqui da região dos Inconfidentes, nós acompanhamos muito o que você anda fazendo por aí. Advogada orientadora no Departamento Jurídico 11 de Agosto, entidade prestadora de assistência jurídica gratuita, gerida pelos alunos da Faculdade de Direito da USP, cujas atividades configuram disciplina de extensão. Fernanda, tem muito mais coisa no seu currículo que a gente poderia falar, mas como eu disse, nessa toada informal, eu acho que dá para ver a consistência na sua formação acadêmica, a sua atuação profissional. Então, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de sugerir, como a gente tem feito nos outros encontros, uma divisão da nossa conversa em 3 momentos. A gente começa com uma trajetória acadêmica, a gente passa, então, para uma trajetória profissional. Muitas vezes, para nós, professores, esses aspectos eles são entrelaçados, mas a gente fala, então, da sua formação, depois a gente comenta da trajetória profissional, e um terceiro momento a gente abre para as intervenções das pessoas que estão nos acompanhando online nesse momento. Podemos começar assim? Ótima proposta, podemos. Legal. Então nos diga, como que foi o caminho percorrido para chegar até aqui? Eu vi, você comentou, mas eu vi que você tem uma página, além da plataforma Lattes, você mantém um site muito completo, muito bacana, em que tem lá alguns dados a respeito do seu perfil, e nele você comenta que é de Passos. Ou seja, fiquei até surpreso, porque eu não sabia, e acabou fazendo toda a sua trajetória acadêmica, de formação acadêmica na USP. Foi uma opção, foi algo acidental, foi algo deliberado? Conta um pouquinho pra gente. Muito obrigada pelo convite, a proposta é incrível, assim, a gente precisa mesmo lembrar dessas inspirações, fico honrada de ter recebido o convite, imaginar que possa ser útil para muitas pessoas, porque realmente a vida não tem gabarito, né, Leonardo? A gente vai fazendo, algumas coisas dão certo, ou dá certo ou a gente aprende com o que a gente não pode dizer que foi tão certo, então tomara que possa ajudar aí, né, para a gente pensar em opções. Então, na verdade, eu sempre quis fazer direito, tenho uma tia que era juíza federal, se chamava Ramos da Tartuça, ela não é mais juíza, por isso que eu era juíza, né? Ela era juíza federal, e veja, desde criança, né? Por que São Paulo? Porque minha mãe é paulistana, conheceu meu pai e foi para Passos, então eu vivi em Passos até os 18, mas todas as férias eu passava em São Paulo, então a gente tinha uma conexão São Paulo, janeiro, dezembro, janeiro, julho, a gente ficava muito entre Passos e São Paulo. Minha mãe tentava uma vez por mês vir ver os pais dela aqui, são 400 quilômetros, Passos, São Paulo. Passos, BH já são 500, você vê que é mais perto, né, de São Paulo verdade. do que daqui. Então, a gente tinha essa conexão São Paulo, então eu tinha contato com essa minha tia que era juíza, eu tinha uma outra tia que era procuradora do município, mas especialmente essa tia juíza eu me animava muito, ela contava dos casos, eu achava o máximo, e eu sempre quis fazer direito, assim, eu sempre fui muito encantada com fazer direito, e aí minha mãe fez direito na USP, embora ela não tenha exercido como advogada, ela sempre quis. Ela queria ter feito administração de empresa, mas na época os nossos pais não tinham muita moral fazer administração. O pai dela falou, vai fazer direito, tá bom, mas assim, ela sempre quis ser empresária, ela sempre foi, né, desse jeito mais business, assim. Então, ela foi para Passos, conheceu meu pai, e aí já não queria carreira jurídica, e aí virou empresária, enfim, abriu uma loja. E a gente sempre vinha, então, desde criança, assim, acho que desde a barriga da minha mãe ficava São Paulo. Então, eu tinha assim, o centro de São Paulo especialmente, que é onde está o Largo São Francisco, onde está a Faculdade de Direito, era muito recorrente para mim. O meu avô tinha um escritório, não, ele não era advogado, mas ele tinha um escritório que era na Avenida da Liberdade, que é do lado. Então, sabe familiaridade, assim, eu sempre tive muita familiaridade com São Paulo. Você já frequentava já o Largo São Francisco, era natural para você? Era natural, minha mãe tinha estudado lá também, e a faculdade é bonita, não sei se já esteve passeando lá, ela parece um lugar histórico, então, e eu sempre quis fazer lá, até pela história da minha mãe. Minha mãe entrou lá em 68, um ano bem tranquilo, você pode imaginar, né? Ela contava que os cavalos, né, da ditadura, enfim, entravam no meio do pátio, porque lá era considerado local de subversivos, né? Sim. Mas
vendo essas histórias todas, eu me animava. Veja, a gente gosta de uma treta mesmo, né? Que animação e tal. Então, eu sempre quis fazer direito e eu queria fazer lá, né, por essa experiência toda, enfim, embora minha mãe não tivesse animado muito com a prática jurídica, eu sempre quis fazer direito, assim, então tinha esse ponto, né, de referência em São Paulo mesmo. Uhum. Pois é, e daí ao mestrado, ao doutorado, enfim, ao aprofundamento na academia. Isso também foi algo. Você já vinha com alguma herança do magistério ou não? Ah, aconteceu. Na verdade, assim, eu sempre, desde criança, eu era líder de sala, né, em Minas tinha isso, aí também chamava líder de sala, O mas representante de turma. representante de turma, aí era monitora de disciplinas, eu sempre gostei dessa coisa de ser, né, professora dos grupos de alunos e tal. Mas assim, eu não pensava em ser professora. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha a inspiração dessa minha tia, eu queria ser juíza. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio no Tribunal Regional Federal, não com ela, com uma desembargadora chamada Silvia Steiner, que depois foi o Tribunal Penal Internacional, tudo. E aí eu me lembro de uma sensação um pouco, era Justiça Federal, um pouco intensa de enxugar gelo, assim, eu fiquei uma crise do quinto ano, como eu chamo, é muito recorrente, não sei se aí alguém tem, mas... Não lembro. Dessa expressão eu não lembro. Não. Mas eu acho que tem vários alunos que estão acompanhando a gente que poderiam depor aí. Ah, não tem a crise do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Exatamente. E não só do quinto, né? Do quinto, No quinto eu tive uma crise, nossa, eu queria ser entrei aqui para ser juíza e aí fiz um estágio na magistratura, falei socorro. Nisso eu saí do tribunal e fui para o 11 de agosto, que é onde eu sou advogada hoje. Então, advogar para pessoas vulneráveis é muito desafiador, e eu achei bem interessante, assim, na época não tinha defensoria pública, né, então eu teria que prestar concurso da procuradora do estado e talvez cair na assistência judiciária, então também não me animei muito. E aí fiquei nessa dúvida do que fazer, docência não estava, e esse é um ponto interessante, né, Leonardo, não sei se hoje é vista como uma carreira autônoma, mas a docência sempre foi algo complementar, né? Ela sempre foi juiz e advogado, juiz e professor, advogado, como aquela atividade a mais. Então, eu não sabia, nem estava no meu radar que era uma opção. Então, pois é, mas hoje a docência ela não é a sua, digamos, a sua principal atividade. Olha, eu digo que é, viu? É mesmo? Eu dou aula de segunda a sábado, praticamente. Então, praticamente a primeira atividade. Porque assim, eu tenho algumas, né, então, acho que a docência é a primeira que eu poderia dizer, a segunda é coordenação, porque como eu coordeno cursos de especialização, pensando em mais tempo que vamos dizer, me utiliza. Advogar é uma terceira, porque, talvez advogar e coordenar um pouco empatados. Aí eu tenho as minhas publicações, que me ocupam bastante, agora mesmo eu estava atualizando, revendo atualizações, eu tenho 3 livros que eu atualizo todo ano, e como você falou, eu escrevo bastante artigo, eu adoro escrever, assim, então, sem prazo na goela, principalmente. É difícil não ter prazo na goela, viu? Eu vou te falar que nessa pandemia, por incrível que pareça, foi o momento de maior produtividade em termos de artigos, porque a pressão com os prazos, embora esteja também grande, mas é impressionante como é que a gente está produzindo todos de um modo geral. Está todo mundo falando a mesma coisa. É verdade. Precisamos, né, de alguma maneira tentar encaixar, né, organizar pelo menos uns escritos, né, já que a sensação interna, às vezes, e externa é de bastante bagunça, né. Agora, você tocou num ponto interessante. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aulas, ainda em 2006, eu fui substituto primeiro aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e depois voltei em 2014 como efetivo. Mas em 2006, quando eu comecei a dar aula, eu não vou dizer que não era nem complementar. Eu tratava a docência como lazer. Eu entrava exclusivamente para me divertir, porque eu tinha um emprego público, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, no jurídico, e eu te confesso que eu entrava para a sala de aula para me divertir, era um prazer. Só que num determinado momento, essa balança ela foi pendendo, eu passei a depender muito mais. E te digo que hoje eu venho tentando voltar a pender para o outro lado, eu venho tentando tornar a minha advocacia cada vez mais forte para que a docência seja e volte a ser apenas o momento do prazer. Interessante. Interessante. E assim, eu comecei a docência um pouco, vamos dizer,
acidentalmente, eu diria, porque foi assim, eu saí da faculdade, então eu tive aquela crise do 5º ano, que foi o momento em que eu achei que a magistratura não era um caminho que eu queria trilhar naquele momento. Eu me lembro um dia, claramente, eu estava no estágio, e eu me lembro que eu peguei um caso muito complicado, eu me lembro claramente, era um caso que tinha, um caso de usucapião. Uhum. Pra você ter uma ideia, Leonardo, o documento original era de uma capitania hereditária. Puxa. Era muito antiga, a União dizia que tinha interesse, a pessoa dizia que tinha direito adquirido. No caso, eu lembro que eu fui pesquisar na biblioteca do TRF, eu peguei Pontos de Miranda, eu fiz um baita de uma foto, assim, super, né, caprichado. E aí eu me lembro que eu fui, depois que eu terminei, quer dizer, eu fiquei um tempão naquilo, né, eu me lembro que eu fui tomar um café, eu fui tomar uma água no corredor, e tinha um homem chegando com carrinhos e carrinhos de processo. Na época o processo era físico. Sim. E aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, o que é essa cota de... É a mensal? Ele falou, não, é a semanal. Então, eu fiquei um pouco chocada, porque não cabia no gabinete, de tanto que era volumoso, não cabia, ficava lá de fora. E eu me lembro que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu fiz um negócio artesanal aqui, tô há dias. Eu fiquei um pouco culpada, sabe? Fiquei um pouco culpada, nossa, eu fiquei perdendo tempo. E tem Por ter esse... empregado tanto tempo num caso, sendo que você tinha um volume gigante para desembolar, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um caso, não, vou pegar aqui um modelo e vou aplicar para 50. Aí trabalhei, fiz. Aí a hora que eu fui apresentar para assessora, né, assessora da desembargadora, ela falou assim, mas Fernanda, nós não podemos colocar só processo seu também, eu preciso colocar de outras pessoas, então assim, não adianta você também fazer 50. Aí eu fiquei mais em crise, né, falei, gente, não tem jeito de acertar aqui, né, porque se eu faço negócio... E aí eu fiquei nessa crise, eu falei, eu não quero me sentir mal fazendo ou não fazendo. Eu sou uma pessoa que faz, né, como a gente conversou, eu gosto de produzir. Então eu falei, acho que judiciário... E aí eu coloquei meio num pacote, né, judiciário, federal, estadual, eu falei, acho que pelo menos no momento não é pra mim. Aí terminei o 5º ano, recebi um convite para um escritório de advocacia, trabalhei 1 ano e pouco, aí fui demitida. Também não esperava ser demitida 1 ano e pouco, assim. Poxa, como assim? Não é que eu estava fazendo nada de errado, segundo ele, é que o escritório ia diminuir, né? Então, eram 4 sócios, viraram 2, e aí, né, ficou pela metade o tamanho mesmo. Então, o sócio civil não ia mais ter uma advogada, sei lá, eu não era sênior ainda, mas enfim, não ia ter. Aí, quando eu me vi sem carreira jurídica, assim, né, eu falei, bom, e agora? Será que eu quero voltar para a advocacia ou eu quero, vamos dizer assim, né, pensar em outras situações? E eu vou ser sincera, eu advogava, assim, o que me dá para fazer, eu tento fazer com excelência, mas não tinha um brilho no olho, ai, que delícia. Falei, vou olhar outras carreiras públicas. Aí eu olhei, né, olhei procuradorias e tal. E aí fiquei prestando alguns concursos, né, para ver o que acontecia. E aí, assim, não sei se tinha um fenômeno de autossabotagem, mas eu sempre ficava por 2 pontos, Nossa. 3 pontos para segunda, sabe assim? Mas também era assim, procuradora do INSS, que cá entre nós, né? Também não ficava muito animada em negar benefício previdenciário para pessoas. Sabe aquele, ai, vou prestar. A sua veia aí da vulnerabilidade, isso não dá, já não estava. Não combinava. Eu prestava, mas assim, quando não passava, tinha uma mistura de frustração com livramento, né? Eu falava, ai. Ainda bem. Ainda bem. E aí, eu me lembro, né? Eu comecei a fazer terapia nessa época, ela falava assim, nossa, que surpresa você não passar por pouco, né? Ela achava que era muito natural essa autossabotagem, né? Que eu tinha esse mixed feeling, esse sentimento misto aí. Aí, enquanto eu tava prestando concurso, uma hora a grana ficou curta, né? Assim, e aí, minha mãe me deu uma apertada, falou, Fernanda, é o seguinte, você tá em São Paulo aí, resolve a sua vida, faz alguma coisa, né? Ela também tava passando por uma época difícil. E eu falei, não, beleza, vou arrumar o que eu vou fazer. Aí o meu irmão Flávio Tartucci, que é civilista, ele dava aula num curso obrigatório para a OAB. E aí eu conversei com ele falou, Fernanda, vem ser minha monitora aqui pro exame de ordem, tem que corrigir umas petições, você fica como monitora dos alunos e tal. E aí eu fui, comecei a ser uma monitora, aí o cursinho me ofereceu umas aulas de testes. Então, o Flávio dava aula de civil, eu dava umas aulas de teste, sempre em civil, né? Então, eu comecei minha carreira em civil. E aí, um dia o Flávio falou assim, Fernanda, escolhe um tema de uma aula de civil, né? Pra você dar. E aí eu escolhi responsabilidade civil, que era o tema que eu sempre gostava.
e preparei a aula. Então eu gostei dessa dica que ele me deu, né? Prepara uma aula do tema que você mais curte, né? E aí eu dei essa uma aula, aí o cursinho me chamou para dar umas outras, e assim eu fui dando aula no curso preparatório. Então foi baby step, e eu continuava lá, corrigindo as provas do pessoal da OAB e tal. Que no final das contas, hoje eu tenho um livro, Manual de Prática Civil, que veio, veja, da minha primeira atividade acadêmica, né? Que é Bacana. focado nisso. Algo que você plantou lá atrás, né? Lá atrás, nunca podia imaginar, né? Então, depois o Flávio saiu desse curso e eu fiquei no lugar dele em civil, mas louca para abrir uma vaga em processo, porque eu sempre me identifiquei mais com processo civil. Mas eu fiquei dando uns 2 anos de aula de civil. Nisso eu escrevi um livro também, que era um resumo, tinha uma coleção da Meta chamada Como se preparar para exame de ordem, primeira fase civil. E aí, junto com o Fernando Sartori, que era professor lá, a gente fez esse livro, que teve 14 edições. Então, rendeu bem. Sucesso. Foi super bem. Mas aí ele virou tabelião, e aí eu fui para o processo civil, então o livro acabou ficando, né, assim, um pouco defasado nas nossas carreiras. Mas acho que em cada função que eu tive, eu escrevi. Você vê, depois, quando eu virei professora de processo, eu escrevi uma publicação que se chama Resumão de Processo Civil. Não sei se você conhece, Leonardo, é um fascículo. Não, essa eu não lembro. Essa eu não lembro mesmo. Ele é um fascículo plastificado, que assim, se você for olhar em material, deve ter umas 20 e poucas páginas, mas ele tem, não tô com um deles aqui, depois eu pego para te mostrar, mas ele é um fascículo que é para revisão de última hora. Então, se você vai fazer exame de ordem de última hora, você revisa, assim. É um esforço difícil de você poder condensar, né? Condensar no material pequeno, né? Numa síntese, né? Uma síntese, Aí eu fiz e boa, né? Eu tentei fazer o melhor possível, fui aprimorando ao longo do tempo, então foi uma das primeiras publicações que eu tive também. E aí eu comecei, assim, fiquei bastante em curso preparatório, né, que é uma escola muito boa, porque a gente tem um recorte de tempo e uma finalidade, né, então você precisa aprender ali. E outro, o aluno de cursinho sempre foi um aluno que também precisa de um pouco de atividade dinâmica, porque, né, geralmente era aqui em São Paulo, pelo menos, era tudo de noite, então todo mundo estava cansado, tinha estagiado o dia inteiro, e tinha o exame ali na porta, né, então esse era o meu pessoal, assim, inicial. Então, eu sempre falei isso, que eu sempre tive acostumado no início da docência com gente com brilho no olho, gente com foco. Então, quando eu fui para a graduação e eu vi um povo meio desanimado, eu ainda não me conformo muito, assim, eu falo, como assim, né, eu acho que o brilho no olho, você tá aqui porque você quer, então... É verdade. É meio que uma coisa que eu me ressinto, às vezes, quando eu vejo um pessoal meio paradão, assim, pô, gente, bora, né? Já que estamos aqui, vamos fazer render o máximo, né? É verdade. Engraçado que você está falando isso, eu estou pensando aqui com frequência nos meus queridos alunos. Um abraço para todos eles que nos assistem agora. Coração, mais brilho no olho, por favor. Coração, mais brilho no olho, câmera ligada. Ei, Fernanda, câmera ligada. Por favor. Fernanda, bom, deixa eu falar um pouquinho do mestrado, porque eu vi que você fez tanto o mestrado quanto o doutorado com o professor Rodolfo de Camargo Mancuso. O Mancuso, aliás, eu usei muitos dos textos dele que tocam em aspectos processuais da tutela de direitos difusos, coletivos, interesses, enfim, quando fiz também o meu mestrado e meu doutorado. Mas o que eu queria chamar a atenção é que você estudou um tema, o seu tema do mestrado era um tema extremamente novo para a época. Eu me lembro que era coordenador de curso em 2010, eu fui coordenador de curso aqui entre 2009 e 2010, 2 anos. E na época nós admitimos uma professora especialmente para montar um núcleo de mediação na nossa faculdade, porque a gente estava prestes a passar por aquele processo de reconhecimento de curso, a gente precisava de um diferencial, e eu tive um insight, vamos trabalhar com mediação, mas isso em 2009. Então, vendo que você fez um mestrado nessa área, 2004, 2007, quer dizer, você realmente visualizou uma coisa, talvez das poucas pesquisas sobre mediação. Como é que foi o desenvolvimento dessa pesquisa? Você se tornou mediadora, provavelmente das pioneiras no estudo desse tema. Como é que foi isso? A pergunta é muito boa. Então, eu me formei, fiquei, né, dando aula, e aí quando eu me dei aula, eu me empolguei. Falei, nossa, é muito legal dar aula, gostei. Aí eu tentava
estudar outras matérias, mas eu queria estudar processo civil. Então eu procurei, né, na USP, o professor Antônio Carlos Marcato, era desembargador, tinha, né, no TJ de São Paulo uma fila, e eu fui aluna especial dele uns 2 semestres, porque se eu conseguisse entrar, eu, né, poderia aproveitar os créditos. Mas não adiantou nada, não consegui entrar, e eu tentei uns 3 ou 4 anos entrar, assim, é muito difícil entrar na USP, mesmo sendo egressa, porque, pelo menos na época, né, existem alguns critérios muito variáveis entre os professores, cada um tem um estilo e tal. E aí eu entrei com o professor Rodolfo Mancuso, foi difícil também, eu acompanhava as bancas dele, conversava com ele, professor, lê meu projeto. E é legal contar isso, Leonardo, porque eu sempre fui muito interessada na vontade, o que ativa as pessoas na sua vontade. E eu queria escrever, olha que interessante, ação de obrigação de fazer, como obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem. Olha que interessante. Eu queria, super autoritário, você vê, eu queria ser juíza, queria mandar nos outros, aí não. Mas se eu não vou mandar nos outros, pelo menos eu quero saber como é que eu obrigo os outros a fazer. E aí, eu tava nessa pegada, eu estudava as trentes, né, como a gente chama, inspirado no direito francês. Eu estava estudando, aí no mestrado, um dos créditos que eu escolhi fazer chamava Interdisciplinaridade e Direito, da filosofia, com uma professora muito legal, assim, que tinha um livro chamado Juiz e a Emoção, Lídia Reis Almeida Prado, professora. E aí lá, como era da filosofia, tinha gente de outras áreas, e eu conheci duas mediadoras mais sêniores, né, a Águida Ruda Barbosa e a Gisele Câmara Groeninga, que são do IBDFAN, enfim, depois eu me aproximei. E um dos seminários que elas iam dar era sobre mediação. Então, quando elas explicaram mediação, eu falei, mas isso é mais genial ainda. Ao invés de tentar obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer, despertar a adesão da própria pessoa, achei aquele incrível, mas assim, não era estudado no prisma processual, né? A gente tinha uma prática de conciliação, pseudo-conciliação, como eu brinco, coerciliação. Coerciliação terrível, né? Terrível, que deixava as pessoas desesperadas, porque tinha forçação de barra. E mediação não estava regrada, não estava regulada. Então, mas eu achei incrível, comecei a ver de outros países, já tinha um avanço, né, bem maior. E aí fui conversar com o professor Mancuso, né, porque o Mancuso também não era, ele não estudava, né, especialmente essa parte e tal. Mas ele é um acadêmico de verdade, com A maiúsculo, ele sabe, ele falou, Fernanda, o projeto é seu, eu vou te ajudar no que eu conseguir. Só que ele é realmente erudito, né? Você vê, ele estuda ações coletivas, então, se você for pegar o meu Mediação dos Conflitos Civis, você vê no começo, ele falou assim, Fernanda, fala um pouco das ações coletivas, fala da mediação nos conflitos penais. Caramba, eu fui estudar justiça restaurativa, porque o professor Mancuso era assim, ele é assim. Você conversar com ele né, um manancial de cultura jurídica, não jurídica. Então, ele foi um orientador muito, assim, vamos dizer, inspirador para ampliar a pesquisa e mostrar como é que a mediação se inseria. E foi visionário também, porque ele podia visionário. Falar... Olha para você ver, uma década antes do novo código, a gente tem a mediação não mais como um método alternativo, mas um método integrado de solução de conflitos, de acesso à justiça. Você falando da mediação nas ações coletivas, eu estou o tempo todo com insights aqui nos processos estruturais, onde eu venho me dedicando nos estudos com os meus meninos lá no Observatório de Processo. Quer dizer, mediação em 2004, 2007 era um tema muito vasto a ser explorado, e realmente foram visionários nesse sentido, né? Sim, e na verdade não tinha muita, vamos dizer, bibliografia em processo, né? Você ia para filosofia, você ia para outras áreas. Então, foi um trabalho... Talvez estudar mais comportamento, né? É interessante, né? Porque isso dá uma base mais... E eu sempre tive muito essa vontade de uma perspectiva humanista, né? Então, o professor Kazu Watanabe participou da minha banca, e ele era um dos poucos, né, que falava, enfim... Mas lá na minha banca eu me lembro que já nasceu uma polêmica, até hoje continua, que é a diferença de mediação e conciliação. Eu lembro do professor Kazu falando, Tartu, se você defende a diferença, mas eu mesma desisti. Eu falei, não, professor Kazu, precisamos da diferença. Foi marcante, assim. A professora Tereza Arruda Alvim também, né, a Didi também estava na banca. Outra então... sensacional, sua banca foi algo próximo do espetacular também. A professora Tereza com o Kazu... Poxa, fala a verdade, né? Eu fiquei muito honrada. E aí, assim, continuei estudando mediação, aí eu fui convidada para ser mediadora num caso, que talvez a gente possa falar depois, né? Que foi o caso da Air France, que aí... Mas a partir... Olha que interessante. Excelente, eu vou anotar para a gente falar dele daqui a pouquinho. Boa. A partir do mestrado, eu publiquei,
e o, vamos dizer, o designer que pensou no sistema, que também, né, pensando no processo estrutural tem tudo a ver, a gente pode falar disso, me chamou para ser mediadora. Então, minha experiência é interessante, a experiência acadêmica veio antes, eu me tornei mediadora depois, então eu não era ainda mediadora quando eu escrevi, né? Então, mas isso que você falou da resistência foi interessante, porque depois que eu fiz o mestrado, só uma coisa do mestrado importante, a gente está falando para alunos do mestrado também, né? Imagina que vamos ter alunos. Sim, graduação e mestrado. Inclusive, então, um beijo para as minhas meninas, Josilene e Karina, que estão acompanhando a gente daí. Aí, olha, gente, a dica que o professor Mancuso me deu, quando eu estava assim, mais ou menos há uns 8 meses de terminar o trabalho, um dia ele me chamou para reunião e falou assim: bom, Fernando, então é o seguinte, você é hemodinâmica, dá muitas aulas, eu já dava muitas aulas, palestras, e naquela época eu ainda viajava para lá e para cá, né, quando podia viajar e quando tinha, enfim. E ele falou assim, então, Fernanda, você é hemodinâmica, dá muita aula, mas é o seguinte, para você entregar um trabalho bom, você precisa escrever umas 4 horas por dia. Eu falei, oi? Eu não Caramba. entendi. 4 horas por semana? Não, por dia. Você tem que parar de trabalhar, porque... Gente, 4 horas, fiquei meio chocada, assim, professor. Ele falou assim, dá aula de manhã ou de noite? Porque se você for escrever de tarde, você vai estar acabada para aula da noite. Ele me deu essa dica ainda. Desculpa, Fernanda, isso foi o Mancuso que te disse? Mancuso, meu orientador. É mesmo? Você acredita? Me deu uma dica, assim. Eu fiquei meio como chocada. É que você fez para absorver isso? Como é que você amorteceu esse impacto aí? Então, eu resolvi fazer uma tabela de horas, né? Eu falei, bom, não vai dar 4 horas num dia, mas eu vou jogar pro sábado. Meia-noite às 6, eu não faço nada. Aquela coisa clara. E eu fiquei meio chocada. No começo eu fiquei em negação. Não é possível. Mas o professor Mancuso é um dos autores que escreve muito, né? E escreve bem. Eu falei, bom... Então, no começo, fiquei baqueada, não dormi, mas depois falei, não, eu preciso me organizar. E aí, realmente, depois, eu comecei a lidar com quebra-cabeça, que é a agenda da gente, tentando separar umas horas, assim, de tal hora a tal hora, escrever lá, dissertação. Então, acabou me ajudando muito, porque você, por exemplo, um dia você vai escrever, você fala, hoje eu não estou inspirada. Não, então eu vou arrumar a bibliografia. Então eu vou fichar, né, naquela época, vou pegar um dos livros que está faltando na biblioteca. Então, ter aquilo na agenda me ajudou muito, porque mesmo que eu não entregasse as 4 horas diárias como ele propôs, ele me trouxe esse senso de... Disciplina. De disciplina mesmo, né? De foco, que foi a palavra que você usou no começo, eu gosto bastante dessa palavra, que é assim, isso faz parte, escrever, pesquisar, é parte da sua atuação, você é mestranda, você é doutoranda, então esse anda significa esse movimento, porque a gente acaba, né, eu brinco, a gente é um país pobre, a gente vai para outros países, o pessoal faz só isso, né, fica o dia inteiro estudando, eu acho que a gente tem que ter, em vez de uma sensação de vira-lata, de síndrome vira-lata, a gente é muito batalhador, a gente é muito guerreiro. Esses grupos de pesquisa sem dinheiro, gente, você conversa com qualquer pesquisador internacional, tem dinheiro por trás, tem recursos, a gente não, a gente é aqui na unha, na raça, né, só que a gente também é humano, então a gente precisa tentar, né, vamos dizer, organizar de um jeito que fique, vamos dizer, humanamente possível, sem sacrificar. Viável, né? Exatamente. Bom, eu vejo que essa, enfim, pode parecer, eu posso estar enganado, mas essa pressão inicial foi muito boa, porque estabeleceu o foco de novo, né? Aquela coisa de que você vai conseguir. Eu me lembro claramente, início de 2013, fevereiro, março, a minha orientadora aqui na UFMG falando, olha, eu acho melhor você... pedir a prorrogação do seu prazo para depósito e defesa da tese, porque você não vai dar conta. Professora Tereza Baracho, eu te amo, eu te adoro, mas eu pensei assim, eu não posso fazer isso, eu vou dar conta. Como assim eu não vou dar conta? Eu sempre dei conta, eu tenho que dar conta. E, Fernanda, foi uma gestação de 9 meses em cima da tese. Eu praticamente não fazia outra coisa. Continuei dando umas aulas, mas... tinha uma carga horária muito pequena, contei muito com o apoio da minha esposa, que nesse período suportou a nossa casa como fonte principal, né? Mas dá certo. Esse tipo de pressão é importante para a gente, até para que a gente estabeleça limites, prioridades. Muito bacana o exemplo que você está contando, muito legal mesmo. E você sabe que esse choque de realidade, ele é ardido, vamos dizer assim, no começo, mas eu também comecei a passar para meus orientandos hoje, porque às vezes eles ficam meio perdidos, professora, eu não sei. Eu falei o seguinte, separe o número de horas. Eu conto essa história, eu falo, o meu orientador me falou 4 horas, quase chorei, assim, não estou dizendo que vai ser 4, vão ser 2,
não cumpriu durante a semana, vai pro sábado e domingo, você vai ter que fazer esse jogo, mas coloca na agenda de verdade. Eu acho que isso faz diferença, assim, porque a agenda é uma loucura, né? Você fala, tá tranquilo. Não é tranquilo, gente. Vão entrando situações, e não só situações profissionais, né, dona? Entram situações pessoais. Não. A gente tem uns locatários de tempo aí, eu brinco que são os mutuários, nem locatários, ajudando a gente com as suas agendas. Então, gente, vamos lá. Olha, eu entendo, mas assim, eu tô em compromisso. Não precisa nem justificar o que é. Não, tem um compromisso das 4 às 6, não posso. Porque não é assim? As pessoas, né, veem você achando que está dando sopa. São as renúncias também que a gente precisa fazer, né? Porque a gente arruma tempo para tudo, né? Para tomar cerveja com o colega, para cabular a aula, agora vai falar que é para estudar, eu vou te falar, é difícil, né? Verdade. Mas, enfim, você desenvolveu esse trabalho belíssimo na mediação e continua com a pesquisa com o professor Rodolfo, e aí, dessa vez, restringindo o campo de atenção aí na vulnerabilidade, né, como critério de desequiparação no processo civil. E isso, inclusive, imagino, tenha repercutido na sua advocacia, né, como você comentou no início do encontro. Então, na verdade, assim, quando eu escrevi o mediação, como você identificou, não estava mapeado como um tema processual. Eu me lembro até quando eu entrei no doutorado, eu resolvi escrever o igualdade pelo seguinte: eu tinha sido estagiária naquele 5º ano da crise, eu fui para assistência judiciária, e aí eu achei a advocacia interessante, por isso, não, eu quero advogar, eventualmente depois eu tento uma carreira pública. E eu fui estagiária nesse 11 de agosto, que é o departamento jurídico, né, que desde 1919 atua, então alunos idealistas montaram, né, antes de existir defensoria, procuradoria de assistência judiciária, então é incrível, né? Sem recursos, de novo, né? Vamos lembrar que no Brasil... A Defensoria Pública em São Paulo, ela vem quando? Porque como comando constitucional vem com a Constituição em 88, mas ela é organizada desde quando? Então, o que aconteceu aqui em São Paulo é que mais ou menos acho que na década de 50 para 60, porque a lei da assistência judiciária era de 60, né? Naquela época não tinha ainda, então acho que foi de 60 para frente. Aqui em São Paulo, na Procuradoria do Estado, eles montaram um setor, chamava PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, alguns procuradores do Estado eram destacados para isso. Então, essa PAJ ela era muito assim, estável e estabelecida aqui. Então, a Defensoria demorou um pouco para entrar, até porque, né, o que a gente vai fazer? Tinha que migrar, a pessoa tinha que escolher entre procurador do Estado e defensoria, então teve também toda uma carga política na época, então a defensoria demorou um pouco, ela não entrou logo em 88 aqui em São Paulo, eu não lembro exatamente o ano. Mas o nosso departamento jurídico, que é uma associação, né, ele era um braço do centro acadêmico, por isso que ele chama 11 de agosto, e depois virou uma associação, ele trabalhava com doações, até hoje, né, assim, uma época a gente teve um convênio com essa Procuradoria de Assistência, mas depois foi rompido, então a gente, algumas vezes, recebia casos dela, da Defensoria Pública, então, né, atuante pela Defensoria. E aí eu fiz estágio lá, quando eu estava no 5º ano, né, e aí, não, vou advogar e sair. E depois de uns 5 anos, eu já estava na docência, eu entrei lá em 2005, então eu estava no meio do mestrado, eu quis voltar como advogada orientadora, que é uma pessoa que dá o plantão ali, algumas horas semanais, e assina as petições, né, então seria parecido com o núcleo de prática jurídica, mas ele não chega a ser uma disciplina, assim, não tem professor da faculdade, é um desenho um pouquinho diferente, né, do que depois se pensou para os núcleos de prática, mas são alunos que atendem as pessoas, a gente supervisiona, assina a petição. Então, a gente faz tudo isso. E lá eu tive um caso de um indivíduo que, né, chegou para o estagiário dizendo, olha, era um caso de execução de alimentos, na época tinha, né, um processo de execução de alimentos, e lá esse é um ponto importante, eu sempre fiz família, civil, né, o que chegava lá, mas eu não me aventurava em trabalhista, penal, nada. E aí chegou um indivíduo dizendo o seguinte, olha, eu recebi esse papel, eu estava indo para o hospital, e tinha um moço na porta, ele falou, onde você vai? Eu falei, tô indo pro hospital, ele tinha um quadro de trombose sério na perna, então a família falou, vai pro hospital. E ele tava indo e o moço falou assim, antes de ir você assina aqui. Era um oficial de justiça que tava citando para uma execução de alimentos. Que cilada, é uma cilada, Bino. Cilada, Bino. Ele assinou para se livrar, tá bom, assina aqui, enfiou no bolso e foi embora. E aí depois que ele saiu do hospital, chegou em casa, foi tirar a bermuda para lavar, tem esse papel aqui. Então, quando ele foi procurar assistência judiciária, enfim, ele já estava super estourado no prazo. Né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, mas não é possível que esse homem perdeu o prazo, gente.
não é possível, esse homem não perdeu o prazo, né? E aí eu fiquei encafifada, como vocês usam encafifada? Claro, claro. Casquetada com esse trem. Falei, gente, não é possível. Olhava o Código de Processo Civil, falava, puxa, justa causa, né? Pensei, a justa causa, ele tinha um fato. Pensava, mas será que o juiz vai entender? E a prova é muito difícil, né? O pessoal da ciência judiciária não tem prontuário médico, sai do hospital sem um papel. É verdade. Eu pensei, não, eu vou tentar. E aí eu pensei nisso, pensei que a gente precisava pensar em fatores que gerassem uma vulnerabilidade processual, que foi o conceito que eu propus, né? Que é uma fragilidade, uma suscetibilidade que impede de praticar os atos processuais por fatores de saúde e que entraria pela válvula da justa causa, que era muito maltratada na época, até hoje, né? O juiz acha que nada é justa causa, né? Enchente, incêndio, trânsito, tudo é normal da vida e você... O Brasil é algo muito normal, né? A gente não tem nada demais. Transporte público é tranquilo. Tudo é tranquilo, é o mundo da bolha, né? Para chegar no fórum no dia da audiência com o transporte público é uma maravilha. Agora não tem desculpa, né? Porque em ambiente virtual ainda está rolando, né? Não, mas tem você... Tem também, o pessoal não tem pacote de dados. Não tem computador, né? Tem computador, um celular não suporta. Ixi, problema sempre tem, né, Leonardo? É verdade. Mas a sensibilidade parece que não. Todo mundo pressupõe que todo mundo tem tudo, né? Ah, mas como assim? Todo mundo tem celular, filha, mas entre teu celular e teu pacote de dados e saber mexer, né? Enfim, aí eu me propus a fazer, falei, vou estudar então igualdade, vou tentar achar. Então, eu fui construindo, eu lembro que na banca de qualificação do doutorado, houve uma fala assim, desanimadora, porque assim, as qualificações, gente, elas são, quando elas são boas, elas são um pouco intensas, assim, vou usar essa palavra, mas... Tipo pedreira, né? Tipo, pedreira. São duríssimas, né? Duríssimas. Mas você sabe que essa é a boa qualificação. Eu me lembro até hoje da minha qualificação com carinho, sabe? Eu acho que é o momento que você tem relativamente fora do grande público, né? Que estará no dia da defesa da tese, para você apanhar. E apanhar gostoso mesmo, falar, olha, não, é isso mesmo, realmente eu não tinha pensado. É verdade. Na hora não parece isso, né? Mas se você sabe o propósito da qualificação, eu acho que você chega com um certo grau de humildade. Mas tem um apego, né? Você fala, pô, eu trabalhei nessas páginas, né? Fiz o que dava e aí leva umas pedradas, mas realmente, depois que você sai de lá, eu me lembro que eu saí da minha qualificação meio com raiva, porque olha só, eles falaram assim, Fernanda, você quer falar de vários fatores? Foca na econômica, na hipossuficiência. Eu falei, pô, mas como assim? Isso aí já tá escrito, né? Já tem. O CDC tá aí, por exemplo, já tem até lei sobre isso, né? Já tá tão interessado. Aí eu fiquei com um pouco de raiva, falei, agora eu vou ampliar, vou colocar até a geográfica. E realmente, né, é muito engraçado como que, às vezes, a raiva também é energética. Falar, quer que eu diminua? Eu vou ampliar. Claro que depois essas pessoas não foram pra banca final, né, porque também a gente... Você poderia ter problema. Tem que ser um pouco estratégica e tal. Então, o professor Mancuso é um olhar mais restritivo, eu tô ampliando. Então, no final, enfim, né, mas eu acho que tudo isso é válido, como você falou, se você tem abertura para pensar depois com calma, né? Fala, bom, foi uma desestruturada por um lado, mas também me reafirmou algumas coisas e me fez pensar, né? Então foi isso. E eu me lembro, eu te falei que quando eu estava fazendo doutorado, um professor de processo virou para mim e falou assim, bom, Fernanda, nós estamos falando de 2007, né? 2007, 2008. Bom, Fernanda, agora você vai escrever sobre processo, né? Porque o seu mestrado... uma carinha assim, né? Aquele sorriso amarelo, vou, professor, vou continuar no processo, fique tranquilo. E olha que engraçado, né? Falar hoje que mediação não é processo. Pois é. Que curioso, né? Olha, deixa eu voltar na mediação para te fazer uma pergunta. Enfim, eu não vejo mais adequado, se é que um dia foi, chamar mediação, conciliação e outros métodos de solução de conflitos como métodos alternativos. Você considera que tem algum requinte de algum tom pejorativo de chamar esses métodos de alternativos? Eu não vejo não, sabia? Porque assim, primeiro que a gente ainda tá, e a mentalidade demora muito a mudar, né? O caminho do fórum é um caminho mais natural, é o caminho conhecido, é o caminho tradicional. E quando se pensa em opções, que são sinônimos de alternativas, eu acho que dá para usar. Eu sou pouco preciosista, viu, Leonardo? Eu acho que assim, conflito, disputa, controvérsia, né?
que pode ser entendido bem para alguma pessoa. Não, eu não gosto da palavra conflito, eu gosto de controvérsia, pode. Eu sei que existem, a gente pode, né, imaginar conflito como gênero, disputa, comunidade. Se isso for útil para uma abordagem, pode ser também, mas assim, eu não fico, vamos dizer, muito afetada por essa situação, alternativos, adequados. Eu acho que tem um símbolo, né, dessa evolução. De um amigo meu, processualista raiz, falou, é muito ideológico falar adequado, quer dizer que a jurisdição é inadequada, você vê, tudo chama alguém para um embate, né? Depende, às vezes pode não ser, né? Às vezes a jurisdição pode não ser adequada, né? Exato, por isso que eu acho que também, assim, por mim tanto faz, eu não sou apegada, não. Por exemplo, eu gosto mais de composição de conflitos do que resolução, porque eu acho que compor é mais realista, né? Você está reorganizando. Mas também uso solução às vezes, então eu acho que esse vamos dizer, uma visão um pouco fechada demais é complicada, porque para incluir a gente precisa ter uma variedade, né? Então eu não fico afetada com isso, não. Verdade. Boa, vamos avançando então. Antes de passar para o próximo tópico, eu vou renovar o convite àqueles que estão nos acompanhando online, que fiquem à vontade para colocar os seus comentários ou perguntas para a professora Fernanda pelo nosso chat, a gente já está coletando para fazer em seguida. Fernanda, falando agora especificamente sobre a advocacia, já que você tocou nesse aspecto em algumas vezes, eu te pergunto, advocacia privada ou advocacia de cunho assistencial? Eu vejo que você já está há muito tempo trabalhando com essa advocacia voltada para a questão da vulnerabilidade, enfim. Tem uma preferência? Então, é bem interessante. Quando eu advoguei, né, eu gostei de advogar, mas assim, eu me senti um pouco alugada o dia inteiro, né? Falei, poxa, eu chegava no escritório às 9, tinha que sair às 6, na época das 9 às 6, gente, imagina hoje, então, que o trem vai longe. E eu, mas eu ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, então assim, eu não tive uma aderência, uma identificação muito boa, porque eu gosto disso, sai, vai ali, volta, e o escritório sai para fazer curso, e assim, parece que o escritório tem uma coisa ciumenta mesmo, dizem que a advocacia é ciumenta, né, que assim, quer que você esteja lá. Então, eu não tinha uma identificação muito grande com isso. Quando a carreira acadêmica foi evoluindo, eu falei, opa, isso é bom, vai, volta da aula, né, e advogar, como eu disse, eu faço pontualmente, né, só não faço, mediação também é pontualmente, porque são projetos que entram, então é um parecer, é uma consulta, eu não tenho no meu escritório, por exemplo, uma banca de advocacia consultiva, contenciosa que eu vá acompanhando, eu não me identifico muito com isso, assim, né, no daily basis, numa base diária. Então, eu escolhi um modelo mais consultivo mesmo, achei que funcionaria melhor. Aí, na assistência judiciária também é recortado, né? Eu tô lá desde 2005 como advogado, então eu estagiei lá em 99, 2000 como aluna, 2000 formei, fiquei longe 5 anos e voltei depois em 2005. Então lá também é um recorte interessante, né? Porque é um plantão semanal, eu lido com os alunos, eu não atendo os assistidos diretamente, nem vou no fórum, nós temos advogados colaboradores, então eu fico numa visão mais estratégica, e também de apresentar as petições, então eu achei que é um modelo interessante de advocacia, e muito desafiador, né, porque o processo civil não está preparado, eu brinco, para os trash hard cases, né, de pessoas que vivem apesar do direito e que não ficam se documentando, então eu gosto desse recorte, né, disso de poder ter um espaço separado, claro que durante a semana, outros dias a gente acaba se dedicando um pouco, mas não é, vamos dizer assim, um compromisso tão, vamos dizer, intenso, porque eu prefiro ter o espaço mais aberto para poder lecionar, para poder dar aula e escrever, né? Então, assim, em termos de pertencimento, eu me identifico muito mesmo como acadêmica, o que foi uma surpresa para mim, porque eu não, como eu te falei, no começo eu não sabia que era uma carreira que podia ganhar esse espaço, foi uma coisa meio que natural, né? Eu não tinha passado em nenhum concurso de faculdade. Então, e esse é um ponto diferente também, acho que, da carreira, porque eu investi no conteúdo, né, em dar aula, enfim, fui sendo, falando para os conhecidos que eu estava disponível para dar aula, fui sendo convidada, viajava para outra cidade do lado para dar aula, enfim, Santo André, São Caetano, inicialmente em curso preparatório, depois, né, em outros cursos, mas foi ocupando um espaço naturalmente na minha vida, e eu falei, bom, agora eu preciso tomar uma decisão, se eu vou voltar a advogar ou não. Então eu deixei a advocacia, como você falou de você estar indo para outro movimento, não, eu fui optando por ficar mais lá nesse recorte. Então eu me identifico mais mesmo com essa carreira acadêmica.
Legal. E falando da composição de conflitos, como você comentou agora há pouco, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a mediação do caso Air France? Como é que foi? Foi um caso muito grave, importante, grande em termos, eu acho que em todos os aspectos. Conta para a gente um pouquinho como é que aconteceu a mediação ali. Então, na verdade, o caso da Air France aconteceu em 2009, né, um voo Rio de Janeiro-Paris, onde faleceram 228 pessoas, foi o maior desastre aéreo em número de vítimas no Brasil, e antes dele tinha tido em 2007 um caso aqui na capital paulista, de um voo Porto Alegre, com aeroporto de Congonhas, né, onde faleceram várias pessoas. Então, em 2007 já tinha tido um desenho de sistema, o Diego Falek, que estudou em Harvard, estava no governo, no Ministério da Justiça, e ele desenhou um sistema de composição de conflito, design, como é que chama? Design de sistema de composição de conflito. E ele fez um caso, né, um desenho com mediação entre familiares de um lado e empresas do outro, para o caso da TAM, né, que era esse caso de São Paulo. Depois, em 2009, quando teve o problema da Air France, ele desenhou de novo, né, reuniu todos os atores, tem tudo a ver com o estrutural, né, esse mapeamento, né, o processo estrutural de mapear os atores, e aí... Os grupos de interesse, né? Grupos de interesse, mapear, construir consenso, é o designer, né, de sistema que faz isso, enfim. E aí ele também estava no governo, e aí ele me conheceu, interessante, ele pediu indicação para um amigo dele da USP, que me conhecia pouco, mas sabia que eu tinha o livro, era um dos poucos livros que tinha sobre mediação, né, porque... na época, em 2008, realmente, inclusive foi um livro, Leonardo, não sei se você sabe, mas a primeira edição ficou meio encalhada, assim, porque como não era um tema da lei, um tema processual, e só fui fazer a segunda edição em 2015, olha que interessante, olha né? Só. Quando veio o CPC, né? Então, mas tinha o livro, então, ele me pediu, Fernando, você pode me dar um livro? Porque tem um amigo meu que tá... Falei, claro, dei um livro para ele, e aí ele me chamou, o Diego Falek, que não me conhecia, me chamou, a gente teve uma conversa, falou, olha, então, eu estou montando uma equipe de 3 mediadoras que vão no Rio de Janeiro, fazer as reuniões entre familiares de um lado e empresas do outro, eu quero saber se você pode. Enfim, aí ele me fez uma proposta, né, o Ministério da Justiça desenhou o sistema, mas negociou que todas as despesas iam ser pagas pelas empresas, mas eu era subordinada ao Ministério da Justiça, então... E aí ele me deu uma capacidade, eu já tinha feito uns cursos de mediação, tinha estudado bastante na parte acadêmica, fiz alguns cursos, mas de leve, e aí ele também deu uma capacitação sobre mediação, e aí eu ia toda quarta-feira, 6 horas da manhã, pegava um voo para o Rio de Janeiro, e voltava sexta-noite, né, foram 9 meses indo e voltando, e eu deixei de participar do programa no final, porque eu tinha que terminar a tese de doutorado, e os próximos 9 meses, como você, fiquei ali ralando a tese de doutorado, né, então, mas foi uma experiência, assim, muito importante, né, porque você estava lidando com pessoas com luto, né, mesmo a ressignificação da morte, do luto, da interrupção, assim, foi uma experiência incrível para repensar várias coisas, né. Esse processo, ele durou, então, 6 meses, é isso? Não, eu fiquei nele você participou durante... de novembro de 2009 até mais ou menos setembro de 2010. Eu fiquei no programa esses 9 meses. Ele continuou com as outras 2 mediadoras mais alguns meses, acho que ele durou 1 ano e meio, talvez, ou 2 anos até, porque alguns casos esticaram um pouco mais, né. E foi, assim, um projeto incrível, porque desses 228, só podiam participar aqueles que eram brasileiros, né, então os estrangeiros não, tripulação não, por questão de regulação, então eu acredito que tinha 68 famílias brasileiras que poderiam participar, né, núcleos familiares, e engajaram no programa, que era voluntário, era uma negociação facilitada, tal, voluntário, sem custos, o Ministério da Justiça negociou que a empresa pagasse até o táxi das pessoas ao centro de atendimento. Legal. Foi bem desenhado mesmo, tinha um conselho também, que tinha Ministério Público, que era meio que um fiscalizador, foi bem legal, um conselho consultivo também. E aí, eram 58, salvo engano, 19 entraram no programa, 19 núcleos familiares entraram no programa, tinha um regulamento, então eles liam o regulamento, apresentavam uma documentação inicial, faziam reuniões, e a gente era mediadora e observadora do programa. Tem até um texto meu, Leonardo, que eu explico um pouquinho. Legal, se você puder disponibilizar para a gente, eu já deixo o link depois com... Eu acho que tá na academia também, se alguém aí for bom de pesquisa. Perfeito. Chama Mediação Extrajudicial, uma experiência brasileira, porque é cheio de detalhes, né?
Então dá para Se você me pensar. autorizar, eu já coloco o link dele no YouTube, junto com o vídeo que a gente vai Pode pôr, divulgar. tá no academia.edu. Beleza, Não sei se está no meu perfeito, site também, às vezes eu ponho, às vezes não ponho. Talvez esteja perfeito. também. Então foi isso, foi uma experiência de E que a foi a taxa de prática sucesso desses casos, desses quase 20 casos? dos 19, Uhum, 18,5 fizeram acordo. 18,5 porque era uma família grande, uma parte da família fez e outra não fez, né? uhum. E o sucesso a gente mede também Quase pelo 100%. quase 100%. A gente também mede o sucesso pelo follow-up, acompanhando quem entrou na justiça depois. E nós não tivemos notícia de gente que arrependeu-se e entrou na justiça. A não ser esse meio Uhum. que veio para negociação e depois já estava na justiça, né? Foi um caso polêmico, porque para entrar no programa tinha uma condição que era suspender os processos judiciais. Uhum. Mas o advogado pediu para não suspender. E aí, feita uma deferência, então ele ficou com um pé em cada canoa. E é muito curioso, né, Leonardo? Um pé em cada canoa, cara, vai dar água, né? Fica numa canoa só, né? Então, e esse foi o caso que deu errado, curioso, né? Assim, foi o único que E desistiu. que falta de fé, né? Poderia ter, olha, pelo menos suspende o processo, né? Isso! Por 2 meses que fosse, né? Vamos discutir com intensidade. Fernanda, o Vitor Rocha me orientando, ele encontrou o texto, disponibilizou o link pelo seu site, Isso, tá no site. fernandatartucci.com.br, aí no chat Perfeito. para os interessados, para quem quiser conhecer um pouquinho a respeito desse caso, já está aí o link para o texto da professora Fernanda. Fernanda, eu acho que eu já saí um pouco da ordem do meu script aqui. Como eu te falei, o papo é leve mesmo e a gente acaba se perdendo aqui na ordem. Mas eu vou fazer o registro de algumas saudações aqui. O José Nunes, do terceiro período de Direito da UFOP, está nos acompanhando, da cidade de Santa Bárbara. A Karina Lanza também, nossa mestranda, está mandando boa tarde aí para os professores, para você. Nós temos uma pergunta da Luísa Moreira. Gostaria que ela não diz aqui de onde ela mas ela pergunta, gostaria que a professora desse alguma dica para quem quer fazer mestrado e ainda não escolheu um tema. Eu imagino que ela se interesse por civil ou processo civil, mas para pelo menos ajudar a gente aí no direcionamento. Ah, é uma ótima pergunta. Então, olha, muitas vezes a gente tem uma visão ampla, né? E durante o mestrado, em um crédito, eu tive muitos orientandos que tinham uma ideia inicial. Quer dizer, você precisa ter uma ideia inicial, então tem alguns fatores que podem te ajudar. O assunto que você aprecia, que te faz brilhar o olho, que você se anima a estudar, porque pensa que você vai se debruçar nele. Mesmo que você não saiba exatamente o foco, tenha pelo menos um grande tema dentro de civil e processo. Você gosta mais de execução? Você gosta mais de processo de conhecimento? Dentro do processo de conhecimento. Então você tem que ter um pouco de autoconhecimento para saber o que você curte, assim, o que te atrai. Depois você vai fazer os créditos com o coração aberto e mente atenta, porque às vezes durante um crédito você faz um seminário. Nossa, publicidade do processo. Eu tenho uma amiga que escreveu um livro incrível no doutorado, que foi descoberto num seminário que a gente fez junto lá. A gente falou sobre publicidade, ela falou, vou estudar mídia, e fez um doutorado incrível. Então, por isso que os créditos bem feitos, esse é um ponto importante, né, Leonardo? Tem gente que meio que quer cumprir uma tabelinha aí, não concordo. O crédito bem feito vai te dar também aí umas chances interessantes para você plantar umas boas sementes. Então, acho que tem um grande tema, ainda que seja, né, maior, depois você vai afunilando, e aí, né, claro, você vai ter que alinhar isso com o orientador, não sei como é que você vai ter que ver o local onde, né, funciona, qual é o nível de vinculação, porque às vezes o professor quer que você esteja no guarda-chuva, né, dos temas de pesquisa dele, então você vai ter que alinhar todas essas pecinhas no quebra-cabeça. Depende muito do orientador, depende muito do regulamento do programa, né? Exatamente. De uma certa forma, é muito mais fácil para o professor que o aluno siga o que ele está fazendo ali no guarda-chuva do que o professor ficar com temas completamente díspares, né, durante a orientação. Mas vai muito também do tempo, da disposição também do professor, né? Também. Vou fazer um acréscimo. A Luísa Moreira, a gente conhece as pessoas às vezes por Luísa, né? E ela colocou Luísa Moreira, eu falei assim, cara, de onde que ela é? Ela não colocou. Mas a Luísa é nossa aluna, sim, lá na UFOP, é membro da equipe da UFOP, da Competição Mineira de Processo, tá trabalhando com a gente já há 9 meses. Obrigado pela pergunta, viu, Luísa? Tem uma outra aqui muito interessante.
José Nunes, que eu mencionei há pouco, ele pergunta: as outras famílias que não optaram pela conciliação resolveram o caso da Air France como? Eu acredito que seria pelo judiciário, né, Fernanda? Eu acho que se não foi pela mediação, optaram por algum outro método? Você tem notícia disso? Então, a pergunta é muito interessante, porque o que acontecia? A gente tinha dois papéis, a gente era observadora e mediadora. Então, antes de começar a mediação propriamente dita, a gente tinha que observar o programa e dar notícia desse programa para as pessoas. Porque como é que elas iam saber que existia de novo, né? O caminho do fórum é conhecido, o caminho da mediação, não. Então, a gente tinha que ligar para essas pessoas com todo cuidado, imagina, familiares em luto, para dizer: olha, estou ligando, Ministério da Justiça, explicava, sem juridiquês, o máximo possível, criou um programa para ter reuniões, para conversar sobre isso. Então, a gente ali entendia um pouco. Ah, não, meu advogado já está negociando diretamente. Então, alguns negociaram diretamente com a empresa. Uns outros falavam assim: ah, não, meu advogado entrou com uma ação. Ou, ligue para o advogado. Aí, Leonardo, era engraçado, porque às vezes a gente ligava e a gente era destratada, assim, eu e os outros mediadores. Quem é você? Está querendo captar meu cliente? Não, você está sendo convidado junto, é para você vir. E aí, enfim, vou te denunciar na OAB, até isso escutei, como se eu estivesse falando, né, uma coisa absurda. Então, muitos foram, é curioso isso, alguns negociaram diretamente. Tem uma porcentagem, não sei se já ouviram falar disso, que em desastre aéreo, acho que uma coisa de 5% não quer dinheiro nenhum, dinheiro maldito de quem matou o parente. Então tem uma porcentagem que nada faz. Olha que loucura, isso é um nível, um índice mundial, né? Olha isso. Tem um povo que foi pro judiciário, e aí era muito curioso, porque a gente às vezes falava com eles, né, e eles falavam: não quero. E o judiciário, o que acontecia? O TJ do Rio adorava o caso da Air France, que era um caso midiático. Então, a assessoria de imprensa dava muita notícia. Então, a gente ficava sabendo quanto que ganhou, quando foi procedente, quando foi improcedente. Era muito, coitada da família. E essa era uma das vantagens da mediação, que ela era discreta, né? Não ia ficar exposto. Mas a gente via as pessoas que iam no judiciário, e o TJ do Rio noticiava bastante na época. A assessoria gostava, né? Não sei se o pessoal da assessoria jurídica, da assessoria de imprensa não seja da área jurídica, não sei, mas tinha um nível de exposição ali intenso. Bacana. Tem uma segunda, mais uma pergunta aqui, agora mudando completamente o tema, mas bastante interessante, da Vládia Alves. Professora Fernanda, meu TCC é a multidisciplinaridade no direito, a contribuição da psicologia na mediação pela participação que fiz no núcleo de prática jurídica, e vejo a relação muito forte entre os dois. Mas tem um questionamento: a que ponto a psicologia pode se envolver na mediação sem que prejudique a sessão? Se eu puder fazer um acréscimo, essas questões da psicologia e as questões comportamentais estão muito relacionadas também aos nudges no processo, né? É verdade. Então, na verdade, eu até escrevi um artigo sobre isso, que acho que está no meu site também, com a Eliane Duri, que foi minha orientanda do mestrado, e ela era psicóloga de formação, depois fez direito, e a gente falou um pouquinho, a gente usou a ideia da interdisciplinariedade, analisando um pouquinho o CPC. Tem um outro livro muito bom, não sei se você conhece, chamado Além da Razão, do Roger Fisher e Shapiro, Daniel Shapiro. Fisher é um negociador clássico e o Shapiro um psicólogo, e nesse Além da Razão eles dizem isso: todo conflito tem uma emoção, porque são pessoas que estão envolvidas, mas a mediação, a negociação não são terapias. Então, você respeita a emoção, você, vamos dizer, passa por ela, mas você não aprofunda nela. Então, existem realmente algumas estratégias de focar no problema, porque senão, né, você vira num ponto, você perde o foco. Mas eu acho que é um tema super interessante mesmo. Eu acho que a contribuição das pessoas da psicologia é muito interessante. E a gente do direito, eu sempre gosto de contar essa história, Leonardo, porque eu acho que é uma história que mostra bem como a gente do direito, a gente meio que se apropria dos conflitos, às vezes, né? Uma vez eu estava num evento em Belo Horizonte, do nosso IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito e Família, e tinha uma autora de psicologia, uma professora, acho que é da UFRJ, chamada Leila Torraca, que tem um livro muitinho, não sei se ainda está esgotado ou não, que chamava Paternidades Contestadas. E essa psicóloga, enfim, fez um estudo incrível, pegou vários acórdãos para falar de critérios biológicos, critérios socioafetivos, e eu fiquei encantada de ver uma psicóloga falando tão bem dos acórdãos. E eu ficava assim, nossa, mas puxa, né? Porque a gente está acostumado a achar que esse nosso material, né, é nosso mesmo. É difícil de compreensão pelo outro, né? Não é essa linguagem jurídica. E eu fui falar com ela no final: professora, fiquei encantada com a sua pesquisa, vou atrás do livro, mas como é que foi você lidar com
com a paternidade, nesse prisma tão jurídico, e ela falou assim, uma boa pergunta, Fernanda, eu também pergunto às vezes, como é que vocês do direito lidam com esses conflitos que são tão psicológicos, né? Genial. Eu falei, maravilhoso, é verdade, a gente acha que é tudo nosso, né? Não, isso aqui é jurídico, não, é humano, né? Então, essa interdisciplinaridade é muito rica, né? E aí eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, contribuições da psicologia, da ciência social, tudo isso soma. E o doutorado, Leonardo, não sei se você sente assim também, o doutorado vai muitas vezes ter um diálogo com a antropologia, com o jornalismo, com a ciência social, com a psicologia, porque é aí que a gente enriquece e pode criar algo novo, né? Verdade, verdade. Tá aí, Vlad, então as suas dicas, né, a sua resposta, depois você corre atrás desses textos aí que eu acho que vão te ajudar bastante. Fernanda, eu não posso deixar de aproveitar o nosso encontro, a gente já está praticamente no terceiro e último momento, né, das perguntas, já comecei a fazer as perguntas então, mas eu não posso deixar de aproveitar esse encontro de falar um pouquinho da técnica, e você tem um livro muito legal sobre o processo civil com direito de família, né? As questões da família no direito processual. Vou aproveitar o momento para te fazer um agradecimento de público, porque num determinado momento eu tinha uma questão por aqui, nas gerais, te mandei uma mensagenzinha lá na academia, você me mandou uma súmula de um capítulo, falou, olha, tá no prelo, não divulga ainda não, mas é isso aqui que eu penso. Verdade. Sobre a questão da acumulação das técnicas ou meios de execução no cumprimento de sentença. Isso é uma questão que eu vejo que você defende já há muito tempo, bastante aguerrida com relação a isso, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, escutar um pouquinho mais de você. Para as pessoas que estão nos acompanhando, eu acho que vale a pena fazer uma brevíssima introdução. Não sei se todos que estão acompanhando já estão no ponto do curso que compreendem exatamente, eu vou tentar ser o mais claro possível. Quando você tem o crédito de alimentos definido em sentença, você tem a possibilidade de executar o crédito alimentar se o devedor permanece teimoso, né, recalcitrante, inadimplente, não cumpriu a obrigação, não pode o credor tomar a força, ele tem que executar. E já de muito tempo, Fernanda, em 2007 eu escrevi um texto ainda na égide do CPC de 73, defendendo o uso do cumprimento de sentença como fase que talvez teria ficado esquecido pelo legislador quando editou a Lei 11.232, e gerou uma polêmica tremenda, se aplicava a fase de cumprimento de sentença ou não, e a maioria da doutrina naquele momento continuou defendendo a necessidade do módulo de execução autônomo. Então você obrigava o credor de alimentos, que é um detentor de um crédito especial, dada a sua especial condição de credor de alimentos, o objetivo desse crédito é a manutenção da vida, né, o desenvolvimento dessa pessoa, e você obrigava o sujeito a elaborar uma petição inicial, a determinar a citação do réu e do executado, né? Veja, se você cita o executado já é uma dificuldade, se você cita o réu já é uma dificuldade, citar o executado muito mais difícil. E essa discussão que começou lá atrás, se cabia ou não o cumprimento de sentença, isso acabou sendo sepultado com a Lei 13.105, que editou o Código de Processo Civil em vigor. Então hoje a gente tem lá no 528 um procedimento especial, e falo isso com muita clareza, um procedimento especial para a execução do crédito alimentar. E é curioso porque o 528 ele traz uma série de técnicas diferenciadas para garantir a realização prática, material, a satisfação do credor, né? O desconto em folha, a possibilidade de desconto de rendimentos, a possibilidade até de prisão como um meio excepcional. E aí, a gente tem se deparado aqui em Ouro Preto, particularmente, eu também atuo no nosso núcleo de prática jurídica, uma atividade muito semelhante à que você descreveu para a gente mais cedo, com situações absurdas, do seguinte tipo, né? Se o meu credor chega lá no núcleo e fala, olha, eu sou credor de alimentos, eu tenho direito a 6 parcelas que o devedor está em atraso. Então, eu cheguei a sugerir, falei, vamos fazer um demonstrativo de atualização do débito, vamos destacar nesse demonstrativo as 3 parcelas mais
recentes, porque afinal de contas são elas que autorizam o meio de execução mais enérgico, e para o restante, o débito pretérito ou débito mais remoto, a gente pede um segundo meio de execução, ou uma segunda técnica de execução, que será aplicado sucessivamente no tempo, no mesmo processo. Afinal de contas, trata-se de um único credor, um único devedor, um só crédito. Não faz o menor sentido pensarmos em dois processos distintos, pois alguns juízes aqui em Minas Gerais, inclusive em Ouro Preto, a gente tem uma situação muito peculiar, porque são duas varas, uma das juízas acolheu prontamente o nosso pedido e a outra juíza mandou emendar a petição inicial, dizendo que, como se tratam de dois ritos diferentes, há necessidade, para não tumultuar os trabalhos e tudo mais, de você exigir no cumprimento de sentença, utilizando o meio de execução prisão, aquelas 3 parcelas mais recentes e as que se vencerem no curso do processo. Para o débito mais remoto, você, credor de alimentos, deve ajuizar a petição inicial e deflagrar um processo novo. Fernanda, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã, não poderia deixar de te perguntar isso, porque eu estudo isso há muito tempo. Eu acompanho isso pelo menos há uns 13 anos, e aqui eu utilizo exatamente os casos que eu tenho na JOB como laboratório. Eu falo muito para os meus meninos que a gente não pode ser acomodado ou conformado com um status quo, sabe? Esse código, ele nos dá, o regime processual civil em vigor, ele nos dá todo o ferramental de flexibilidade, de adaptabilidade à situação em concreto, e não faz mais sentido nessa altura a gente ficar discutindo se isso é rito, se são 2 ritos, se são 2 procedimentos diferentes. O que você pode dizer, Fernanda, como esperança, né? A gente tem esperança, quer dizer, quando que a gente vai conseguir trabalhar com a lei processual em prol da efetivação dos direitos? Seria Muito esse o boa problema? pergunta. Olha, eu acho que a mentalidade arraigada, que demorou anos para ser estabelecida, ela tem aí, né, vamos dizer, uma raiz profunda, porque essas mentalidades, né, essa ideia de 732, 733, que são os artigos do CPC de 73, até hoje são mencionados, imagina, quem é novo aí fala, o que é 733? É do Código Antigo, né? Então, eu me lembro que assim que eu terminei o doutorado, né, eu procurei editora, eu ia publicar o Igualdade, e virei pro editor e falei assim, eu queria escrever um livro sobre processo de família, não existia ainda, né? E eu acho que é um mosaico, então por que ninguém escreveu? Eu quero escrever. Aí eu descobri por quê, viu, Leonardo? Porque, meu Deus, assim, os processualistas geralmente não gostavam de processo de família, era uma coisa que também não estava no código, então, né, era coisa dos civilistas, eram civilistas que lidavam, e eu falava, mas não tem porquê, assim, a gente lida, o processo de família precisa. Então, aí eu fiz esse livro, Processo Civil no Direito de Família. Também demorou 9 meses. 9 meses realmente é um número cabalístico, né, para criar coisas. Então, demorou 9 meses para escrever esse. E assim, a primeira edição foi em 2012. Também deu uma encalhadinha, assim, demorou. A segunda edição foi só 2015, quando veio o CPC, né? Então, os assuntos que não estavam regrados na lei, vamos dizer assim, sempre tinham, né, uma dificuldade de ser reconhecidos como tal. Então, eu também fiz ele antes, né? Uhum. Mas assim, foi muito gostoso fazer o livro, porque esse diálogo entre institutos processuais, que é a primeira parte do livro, depois ações em espécie, é muito interessante. Não tem porquê, a não ser uma visão arraigada, antiga e um pouquinho preguiçosa, cá entre nós, de mudar seus próprios padrões, que justifique, porque como você falou, o crédito é sensível, as pessoas são vulneráveis, você tem aqui uma dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, você tem técnicas para dar e vender, nosso processo civil é riquíssimo, que tá um pouco de boa vontade para aplicar. Então, aqui em São Paulo eu também, volta e meia, eu sempre peço assim já, eu já implicava um pouquinho com essa separação de 732 e 733, quando você tinha 5, 6 meses na adimplência, porque pareciam 2 iniciativas processuais muito difíceis, né? Você citar, na época que você tinha que citar, você citava para um e esquecia para o outro, né? Porque o cara fugia que nem o diabo da cruz, ele não ia receber citação. Então, eu já implicava um pouco com isso, falava, mas por quê? Porque é jurisprudência, isso era súmula, não estava escrito em lugar nenhum essa divisão. Agora o CPC trouxe essa súmula, né? Para o teor dele num parágrafo do 528, mas eu já não gostava muito. Então, eu comecei a testar os juízes que indeferiam, eu sempre embargava de declaração, dizendo, olha, mas por que tumulto processual? É só colocar letra A com relação à citação, letra B com relação às mais antigas, apropriação. Então, eu consegui reverter em alguns embargos de declaração, né?
E o que não foi possível, a gente foi para os agravos, enfim. Agora, é verdade que em alguns casos, a gente acaba, assim, especialmente alguns estagiários, Tartus, resolvi fazer separado. Eu nunca gostei de capitular muito, assim, acho que talvez minha verve professoral, né, de ser pedagógica, a gente tem que ir até o extremo, porque como é que mudam as coisas, né, Leonardo? Não é com tapinha nas costas, não é que, na próxima a gente vê. É na guerra, né? E é a advocacia que tem esse papel, É. né, de mobilizar e de água mole em pedra dura. Uhum. Então, eu sou favorável, e esse é um ponto interessante, assim, eu acho que a gente tem que buscar consensualmente, trabalhar à vontade, a razoabilidade, agora não dá, sobe no ringue e vai lá buscar, né, essa vitória, muitas derrotas no caminho, sempre, porque nem sempre a gente consegue ganhar, mas é na insistência. Então, eu acredito que já está melhorando, porque, veja, você já tem uma juíza aí que defere, né? Se você não tivesse pedido, nunca saberíamos, na verdade. Então, assim, já temos advogados fazendo, já temos juízes deferindo e temos alguns resistentes. Então, agora a gente tem que ficar de olho, né, na jurisprudência, nos argumentos de autoridade que possam ajudar a emplacar e continuar nessa toada. Eu acho que a jurisprudência, ela tem idas e vindas, como tudo, e eu acho que a gente já tem algumas decisões interessantes nesse sentido. É uma coisa muito surpreendente você ver resistência nesse ponto, porque se o processo admite acumulação de pedidos, exatamente, como ele não admitiria acumulação de técnicas de execução ou meios de execução, quer dizer, é o mesmo pedido, você determinar, impondo à parte o fracionamento da execução de parcela do mesmo pedido em módulos processuais distintos, isso é um desserviço para aquilo que o código quis, que foi a simplificação, né, a agilidade, enfim, a menor burocratização do sistema como um todo, né, Fernanda? Com certeza, com certeza. Fernanda, pois não, e desculpa. vai na contramão da economia processual, não reclamam que tem muito processo, quer dizer, quanto mais iniciativas processuais, mais volume de causa, isso vai contra tudo que reclamam que a gente faz. Quando a gente quer advogado, quer condensar, quer acumular e quer que separe, parece também uma coisa um pouco, né, assim, sem noção, né, do judiciário às vezes. Mas mesmo quando vigente o CPZ de 73, você entendia o 732, um procedimento diferente do 733? Qual que era a compreensão que você tinha disso? Então, eu, às vezes, mesmo no código antigo, eu às vezes tentava embarcar tudo, porque era assim, 4 meses de inadimplemento, entendeu? O cara ficou enrolando a mãe da criança, aí assim, você tinha 4 meses, você tinha que fazer uma citação por causa de 1 mês, mais uma citação por causa de 3 meses mais vincendas. Aí eu tentava colocar tudo junto, sabe, Leonardo? Então esses meses. Aí tinha juiz que não via, porque sempre tem isso também, né? Tem juiz que toca o barco, ou se via fazer a vista grossa, e aí o indivíduo questionava depois, tinha que ter separado, mas aí depois fazia um acordo e beleza. Tinha juiz que mandava fazer isso aí, não, são iniciativas separadas, diferentes. Aí era muito difícil a gente conseguir, mas a gente falava, excelência, tem certeza? Porque assim, a gente está tentando a economia processual, ainda tentava. Mas nem sempre dava certo, a gente fazia uma iniciativa separada, era um novo processo de 1 mês. Você concorda que não faz muito sentido, né? Lembrando que essa jurisprudência, ela foi meio que, vamos dizer, recente, porque como o CPC nunca falou de recentes ou não, a jurisprudência antiga criou isso, porque as pessoas deixavam acumular muita dívida e ficava impagável. Aí veio um coitadinho do devedor. Como é que ele vai pagar esse valor todo? Vamos dividir as mais recentes. O que cai entre nós? E o coitadinho do esfomeado do alimentando, não. Coitado da mulher também, que é gestora. É uma faca de 2 gumes também, né? Porque se você deixar também vencer 6, 10, 20 prestações e não cobrar, aonde está a urgência que qualifica esse crédito como um crédito alimentar, né? Então, Leonardo, o que eu sinto é o seguinte, as pessoas no Brasil são criativas, concorda? Então, assim, tem uma resistência do outro lado, vem o orgulho, não tem problema, vou morar com meu pai, aí briga com o pai, vai morar com a amiga. Então, assim, tem uma urgência, mas tem o conflito familiar, ele também tem uma operação abafa, muitas vezes, que as pessoas vão se virando, e o brasileiro é muito versátil, né? Faz parte, talvez, um dos elementos que faz parte, talvez, da tal vulnerabilidade processual. Exatamente. Né? Ela não tem acesso. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Procurar um advogado, ela não sabe esse negócio de 3 meses, entendeu? Ela achou que tava dando um tempo. Enquanto eu arrumo um tempo, eu vou ficando na casa da minha tia. Aí a tia fala, filha, cai fora, basta. Então, quando ela chega com 8, 9 meses, ela já usou todos os recursos pessoais, humanos, já tá endividada. Ela precisa do dinheiro para pagar
o depósito dos 3 meses de caução para poder entrar, né, de garantia para poder entrar. Então, eu acho que pressupor que perdeu urgência é um pouquinho difícil no nosso cenário, porque as pessoas são muito vulneráveis em vários âmbitos, né, e ela acaba sendo vítima dessa demora que ela causou sem saber, né? É um outro ponto polêmico também, bom para a discussão. Fernando, a gente vai se encaminhando para o fim, mas eu não posso deixar de fazer mais uma pergunta a respeito, e dessa vez não tanto processual, embora toque no processo, mas algo mais relacionado ao direito material. Essa novidade, se assim podemos chamar, dos alimentos compensatórios, algo que ainda tem sido tão difícil de emplacar com clareza aqui no Brasil, né? Os alimentos compensatórios, como aquela hipótese que surge do desequilíbrio causado pelo rompimento do vínculo conjugal entre os ex-cônjuges agora, né? Um sai mantendo aquela situação de rendimentos e de qualidade de vida, e o outro sai na pior, sai fragilizado, inclusive muitas vezes com dificuldade para pagar custas do processo, ainda tem que ficar batendo no tribunal com agravo, pedindo, pelo amor de Deus, olha, eu tenho bens, só que esses bens estão na posse do outro, me permita pelo menos o pagamento diferido das custas. Quer dizer, qual que é o status quo dos alimentos compensatórios e o futuro que você vê a respeito disso? É um super tema, né? Um bom exemplo a gente imagina que um casal de médicos, é um caso real, inclusive, né? Médicos recém-formados, formaram numa baita faculdade, vão para uma cidade do interior, ela tem filhos, então ela arruma um concurso num posto de saúde, ganha um valor módico, ele vira um grande cirurgião, com clínica, enfim, decola na carreira, ela tem mais um filho, então ela abre mão de ir para o consultório para poder ficar levando os filhos para lá e para cá, ficar menos horas trabalhando fora, e aí quando os filhos fazem 16, 18 anos, o casamento acaba. Ela tem um emprego pequeno, com uma carreira pequena, porque ela dedicou para a família, ele virou um grande cirurgião, que ganha, sei lá, 100 mil reais por mês, e ela ganha 4 mil reais por mês no posto de saúde, né? Então assim, você tem uma diferença aqui que me parece que foi construída a partir de uma noção de lealdade, quer dizer, ele decolou porque ele podia ficar horas e horas fora porque ela estava cuidando. Com o suporte dela, né? Então, assim, quando vai separar, ela é médica, ela ganha 4 mil, ela não precisa, mas a casa onde ela ficou com os filhos, que é uma casa enorme, que tem um gasto, que tem, assim, não é compatível, né, com aquela situação. Então, eu acho que os alimentos compensatórios, eu vejo que eles como alimentos mesmo, porque, veja, ela vai precisar de uma compensação patrimonial que lhe dê uma renda que vai, então, gerar um equilíbrio nisso, quer dizer, não é adequado, não é leal que ela seja considerada, vamos dizer, uma pessoa que tem paridade completa, porque existe esse desnível que vem do contexto familiar, existe uma sedução muito grande para as mulheres, dizendo, e às vezes é combinado no casal, né, não vai contratar uma pessoa para você ficar sendo médica no consultório, fica com as crianças, eu tô indo lá por nós, né, isso é falado ou não, então, para mim, tem natureza de alimentos. Eu tô falando disso porque para alguns nem seria alimentos, né? Seria uma compensação patrimonial, enfim. Uma indenização, né? Uma indenização. Então, já tem de saída, né? Uma polêmica em relação à configuração jurídica, etc. Eu acho que é um tema muito difícil, porque ainda existe, a gente está vendo isso em relação aos alimentos entre ex-cônjuges, né? Existe uma pressuposição de isonomia material que é só pressuposta. Na vida real, a maternidade ainda onera mais a mulher, porque a mulher está em fusão com esse bebê, então estão fusionados, e isso vai gerar, obviamente, um impacto na vida dessa mulher, na disponibilidade de tempo, enfim. E a mulher tem que ser muito firme para conseguir não ceder aos apegos de ficar mais tempo com o bebezinho, de abrir mão de coisas externas, concorda? Assim, uma renúncia. Uma renúncia, ela vai ter que ser vista como dura. Nossa, como você muito é fria. Dura, né? Você larga o seu filho para cuidar da sua carreira, você concorda? Então, assim, essa mulher que é a certa, entre aspas, porque se ela precisar de alimentos depois dele, o tribunal vai dizer, não, você é formada, mas eu fiquei cuidando dessas crianças, eu fiquei num posto, eu quero mudar de cidade. Você é maior e capaz, você fez a escolha porque você quis. Então, eu acho que essa visão, por isso a gente tem que também estudar um pouco... Ou você quer usar do ex-marido como trampolim, né? Isso! Ridículo. Ex-marido não é previdência, assim, uma visão sério. Assim, eu acho tão desleal. Medieval, né? Desleal. Desleal, para dizer o mínimo, porque todo aquele pacto do casal que foi, né, que foi feita
a vida em casal é difícil, a gente sabe disso. Então tem coisas faladas e tem coisas veladas. E tem a situação de deixar um bebezinho, de deixar as crianças, concorda? Não é fácil. E a mulher, de novo, a mulher que não capitula, ela é mal vista, ela vai ter que aguentar ainda um preconceito, uma crítica do marido, da família do marido. Ai, você não quer ser mãe, porque teve filho então. Não concorda, assim, é muito complicado, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho difícil por aí. Eu tô até escrevendo um artigo sobre alimentos entre ex-cônjuges e eu fico meio revolta, eu vou escrever um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que existe uma deslealdade muito grande do ex-marido, que é compreensível, infelizmente, quando não é consensual, ele não reconhece, mas o judiciário valida isso também. Então, eu acho que os alimentos compensatórios têm ainda uma trajetória pela frente de intensos questionamentos. Não deveria, mas a partir do que a gente vê dos alimentos entre ex-cônjuges, eu acho que a gente ainda vai ter umas dificuldades por aí. Umas batalhas muito legais. Aqui no escritório a gente tem algumas batalhas bem interessantes, né, sobre isso. Tribunal Mineiro não está tão fácil assim de convencer. Professora, eu vou respeitar o nosso tempo, né, o seu tempo, mas eu tenho uma última pergunta voltando para o processo. Essa pergunta não é minha, é do Harrison Lima, nosso aluno na universidade. Boa noite, agradeço as ótimas palavras. Tem uma pergunta com relação aos negócios jurídicos processuais e as vulnerabilidades. A doutora tem uma ótima tese de doutorado, salvo engano, acerca das vulnerabilidades. É isso mesmo, ela comentou isso aqui, Harrison, onde o principal foco de análise é o CDC. O irmão da doutora tem um artigo ao qual afirma que o artigo 190 não se aplica ao CDC, pois a redação da vedação do parágrafo único do artigo, aí ele não coloca, deve ser do 190, veda os negócios jurídicos em caso de manifesta vulnerabilidade. E sugere ainda que se a redação dissesse hipossuficiência, poderia haver um negócio jurídico. Ao mesmo tempo, o professor Cabral tem uma ótima obra sobre negócios jurídicos processuais em que afirma que não se pode reduzir a capacidade do negócio, a capacidade negocial do consumidor, como se este fosse um incapaz. A doutora acha possível a realização de negócios jurídicos processuais em relações de consumo? Ótima pergunta. Eu escrevi um artigo sobre vulnerabilidade processual no novo CPC, depois achando no meu site também, quem quiser olhar lá, ou tá na academia com certeza, eu enfrento um pouquinho esse reconhecimento, né, daqui. Eu entendo o seguinte, eu tô mais pro lado do Cabral no sentido de verificação em concreto, porque entre consumidores nós temos aqui o professor Leonardo, hiper conhecedor, que vai conseguir negociar, e temos uma pessoa que é, além de vulnerável tecnicamente, hipossuficiente, que não consegue engendrar aí a plena compreensão. Então, eu acredito que a gente teria que analisar em concreto, né? Então, nesse ponto eu diverjo do meu irmão, que é muito protecionista, no sentido de ele pressupor, e realmente o CDC, ele pressupõe uma vulnerabilidade, mas eu acho que o 190 do CDC foi muito bem escrito, né? Ele fala dos poderes e faculdades que são das partes, então ela está orientada por advogado, muitas vezes, né? Vamos pensar que existe um indício de vulnerabilidade quando ela está sem advogado, por isso que a gente tem que olhar o contexto, mas em princípio eu não rechaço, não. Acho que o meu irmão aí empolgou-se, né? Mas claro, um intuito protetor compreensível, mas eu acho que a gente tem que realmente aprofundar essa análise. Que legal, e é com essa saudável divergência, né, acadêmica, inclusive entre irmãos, que a gente encerra esse nosso encontro, Fernanda. Eu preciso te agradecer muitíssimo pela gentileza de aceitar meu convite, de estar conosco essa tarde. Queria deixar também registrado o convite para que venha nos visitar em Ouro Preto. Você conhece Ouro Preto? Conheço, opa, já passei aí. Que muito bom. Bem, e que tão logo a gente passe, né, supere essa pandemia, esse distanciamento, faça-nos uma visita, gostaríamos também de ter a oportunidade de recebê-la pessoalmente aqui. Você contará com certeza comigo, com os nossos meninos, para passear pela cidade. Oba! Enfim, espero ter essa oportunidade em breve. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu digo sempre no final dos encontros algumas palavras que resumem esse nosso encontro. Eu acho que essa gentileza, essa leveza sua, eu anotei uma expressão quando você falou da demissão no primeiro escritório de advocacia que você passou. E a forma, a leveza com que você fala isso também reforça essa grandeza do profissional que você é. Então, esse exemplo, Fernanda, pode ter certeza que isso foi introjetado não só em mim,
mas também ao pessoal que está nos acompanhando online, quem tiver a oportunidade também de assistir a esse encontro depois no YouTube. Muito, muito obrigado pela sua participação no projeto Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. A gente encerra dessa maneira, já fazendo o convite para o encontro da próxima terça-feira, dia 8 de setembro, no mesmo horário, com a professora Thaís Pascoal, da Universidade Positivo, minha colega paranaense, na próxima semana. Muito obrigado, Fernanda. A gente fica assim. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada também. Foi ótimo estar com vocês. Convite aceito. Estaremos Legal. juntos aí assim que, né, for possível. Vai ser ótimo. Obrigada aí. Realmente, eu acho que o bom humor é uma chave também que ajuda bastante a gente a lidar com tantas ciladas, né, e tantos desafios. Bacana, Fernando. Eu espero poder continuar interagindo contigo, trocando figurinha aí do processo. A gente lê muito as coisas que você faz. É um norte para a gente aqui no direito de família, no direito processual civil como um todo, na mediação. Eu sou seu fã, já deixo registrado aqui também no nosso vídeo. Muito obrigada, conte comigo também, estamos juntos. Um abraço, prazer, até a próxima. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau.